Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido a vereadora Rosa Meire da Silva Martins a fazer a leitura da Bíblia. Ficamos em pé para ouvir. Mateus, capítulo 17, versículo 14. O menino epiléptico. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei a seus discípulos, mas eles não puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Palavra do Senhor. Convido a primeira secretária vereadora Rosa Meire da Silva Martins a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária realizada em 6 de março de 2026. Presidente Eduardo Baptista, secretária Rosa Meire da Silva Martins. 6 de março de 2026, em horário regimental, reúne-se a Câmara de Vereadores de Orizona, Estado do Paraná, e sob a presença do vereador Eduardo Baptista, e com a presença dos senhores vereadores Adelício Maroldi, Antônio Bezerra, Giselda Cristina Borsato Mulatti, Juarez Teixeira dos Santos, Luiz Eduardo Mansano Cervante, Oswaldo Maggi Filho, Ronaldo Alcântara Pascoal e Rosa Meire da Silva Martins. O senhor presidente, ainda contando com o quórum legal e de acordo com a Constituição, em nome de Deus, declarou aberta a sessão, convidando o vereador Luiz Eduardo Mansano Cervante para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Após a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente convocou a primeira secretária para proceder à leitura da sessão anterior. Após a leitura da sessão anterior, o senhor presidente submeteu em sua única discussão e votação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade sem qualquer distinção. Do expediente constaram-se as seguintes matérias: projeto de lei de número 017 de 2026, autoria do Poder Executivo. Súmula: autoriza o Executivo Municipal a firmar termo de fomento com a AVE, Associação Vida e Esperança, Asilo São Vicente de Paula, a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mandaguaçu, a AMA, Associação Maringaense dos Autistas, e consegue Conselho Comunitário de Segurança e Promoção Social de Mandaguaçu e das outras providências. Indicação de número 012 de 2026, autoria dos vereadores Eduardo Baptista e Rosa Meire da Silva Martins. Sumo: indica o senhor prefeito municipal que seja encaminhado o ofício ao Departamento de Estradas de Rodagem DR do Paraná, solicitando a limpeza das canaletas localizadas às margens da rodovia da PR-552, mais precisamente na Baixada da Areia. E não havendo mais nenhuma correspondência a ser lida no expediente, o senhor presidente encaminhou o projeto de lei de número 017 de 2026, que vai para a Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Economia. Indicação de número 012 de 2026 fica na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. E em seguida passou para os trabalhos da ordem do dia. Verificada a presença dos senhores vereadores, portanto, houve quórum legal para a liberação da matéria em pauta. Em seguida, o senhor presidente submeteu em segunda discussão e votação os projetos de lei de número 004, 005, 006 e 007 de 2026, que foram aprovadas por unanimidade e sem discussão. Em seguida, o senhor presidente submeteu em discussão única as indicações de número 008, 009, 0011,
0013, 0014, 0015, 016, 017 de 2026, que foram aprovadas por unanimidade e sem discussão. E não havendo matéria ou correspondência a ser lida e votada na ordem do dia, o senhor presidente convocou o segundo secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores inscritos para o uso da palavra. Nas explicações pessoais, usaram as palavras dos vereadores Giselda Cristina Borsato Mulatti, Rosa Meire da Silva Martins, Ronaldo Alcântara Pascoal, Luiz Eduardo Mansano Cervante e Eduardo Baptista. E não havendo nada mais a se tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão, que no qual foi elaborada a presente ata. A ata da quinta sessão ordinária está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Declara assim aprovada a ata por unanimidade e sem restrição. Algum vereador tem matéria para entrar na casa? Convido a primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que leia a matéria do expediente. Indicação de número 019 de 2026, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Cervante. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal que determina o setor competente a aquisição de 5 carrinhos de bebês para o CEMEI do município. Indicação de número 020 de 2026, autoria do vereador Luiz Eduardo Mansano Cervante. Súmula. Indica o senhor prefeito municipal que determina o setor competente a aquisição de 3 escadinhas para a utilização do CEMEI no município. A indicação número 019-020 de 2026 ficam na Secretaria da Casa para seus devidos estudos. Peço à primeira secretária, a vereadora Rosa Meire da Silva Martins, que faça a leitura da ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 08 de 2026. Projeto de lei complementar de número 008 de 2026, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula. Dispõe sobre a estrutura administrativa do município de Orizona, que define competências, cria cargos e funções, estabelece atribuições e vencimentos, consolida a legislação pertinente, revoga as leis complementares de número 711 de 2011 e de número 1215 de 2025 e das outras providências. O projeto de lei complementar número 008 de 2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de lei complementar número 008 de 2026 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 009 de 2026. Projeto de lei de número 009 de 2026, autoria do Poder Executivo. Súmula. Altera a redação do artigo 12 da Lei Municipal de número 1152 de 2024, que constitui o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, FMDM, e das outras providências. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 009 de 2026. Projeto de lei número 009 de 2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto de lei número 009 de 2026 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 010 de 2026. Projeto de lei de número 010 de 2026, autoria do Poder Executivo, caráter de urgência. Súmula. Dispõe sobre o aumento do número de vagas permanente do município de Orizona e das outras providências. Projeto de lei número 010 de 2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de lei número 010 de 2026, aprovado por unanimidade e sem discussão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número
011/2026. Projeto de Lei Complementar de número 011/2026, autoria do Poder Executivo. Súmula. Revoga a Lei Complementar de número 1188, de 6 de maio de 2025 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 011/2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Projeto de Lei Complementar número 011/2026 aprovado por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, indicação número 012/2026. Indicação de número 012/2026, autoria dos vereadores Eduardo Baptista e Rosa Meire da Silva Martins. Súmula. Indica-se ao prefeito municipal que seja encaminhado o ofício ao Departamento de Estradas e Rodagens, DR Paraná, solicitando a limpeza das canaletas localizadas às margens da rodovia PR 552, mais precisamente na Baixada da Areia. A indicação número 012/2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A indicação número 012/2026 aprovada por unanimidade e sem discussão. Em discussão única, a indicação número 018/2026. Indicação de número 018/2026, autoria da vereadora Giselda Cristina Borsato Mulatti. Súmula. Indica-se ao prefeito municipal que determine o setor competente a aquisição de um aparelho de raio-x e um aparelho de ultrassom para o Sistema Municipal de Saúde, visando melhorar o atendimento à população. Indicação número 018/2026 está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Indicação número 018/2026 aprovada por unanimidade e sem discussão. Convido o segundo secretário, o vereador Antônio Bezerra, que faça a chamada do dia para as explicações pessoais. Vereadora Rosa Meire da Silva Martins. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente, aos demais edis, ao público presente, ao pessoal de casa. Venho aqui agradecer a Deus, pelo livramento que tem nos dado sempre agradecer a Ele por todas as coisas boas, mesmo a gente sendo falha, às vezes não merecendo, mas Ele é uma pessoa piedosa, misericordiosa, que sempre está ao nosso lado. Então, só tenho que agradecer a Ele, obrigada a Deus por tanto cuidado por nós. Também quero agradecer a todos os motoristas, em nome de todos os agricultores, por ter nos dado tanto apoio e carinho nessas colheitas, tendo paciência nas rodovias, porque não é fácil, às vezes a gente está com pressa, e as máquinas ficam atrapalhando. Então a gente só tem que agradecer. Muito obrigada a vocês pela paciência e o carinho de sempre, como todos os anos. Então a gente só tem que agradecer a todos e também principalmente à Igreja Cristã, que é na esquina da minha casa, da Rua Guaporé. Sempre nas colheitas eles não colocam os carros, na hora do culto, no lado que passa as máquinas. Tanto ali quanto em outros barracões também, que sempre são as pessoas educadas. Também a gente agradece a vocês pelo carinho de todo ano estar perguntando: posso pôr carro aqui? Foram para a roça? Então a gente agradece, Eu, em nome da minha família, que sempre estamos ali. Eu sei que às vezes a gente incomoda, mas vocês sabem que a gente só se alimenta se plantar, Então a gente agradece muito de coração mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Também pedi para o senhor Joels, mas eu acho que não sei se era com o Joels, para cortar, dar uma podada, pelo menos aonde passam todas as máquinas dos agricultores, porque aonde passa vai carregando as galhas, as árvores estão muito no meio da rua, está muito para dentro, aí passa arrastando aquele monte de galho, fazendo um monte de sujeira, como eu já vi, minhas máquinas fazendo. Então a gente pede desculpa, mas não tem como desviar, Então a gente pede encarecidamente que vá fazer uma poda. Não sei se tem que pedir para alguém
se precisa de licitação para isso, mas não precisa ser tanto, só tirar um pouco do meio da rua. Que às vezes a gente faz muita bagunça, aí os vizinhos, né, podem reclamar com razão, porque é muita folha que cai, principalmente perto da árvore do vereador ali, eu vi, tá? Mas não tem o que fazer. E peço, né, para agora, como está terminando já, que a gente sente com o prefeito, com o vice, com quem tiver capacidade de nos ajudar para aumentar aquelas pontes, que tanto eu falo, é tanta dificuldade, gente, todo ano falando. Não é só falar, é fazer, né? Chama um engenheiro, vê o que pode fazer, vai lá com o senhor Alex, que é vice, que entende. Dá uma ajuda para nós, que não é só nós, é muita gente que passa ali nos maquinários, não é barato, né? Se cai ali, né? Então eu peço encarecidamente para a gente pensar com carinho de novo. Eu sei que não é fácil vir aqui só ficar pedindo, não depende só da gente. A gente pede, faz indicação, faz requerimento, também não depende só do prefeito, porque você sabe que não é uma coisa barata, é uma coisa cara de se fazer. Então a gente tem que mais ficar cobrando, mas vamos sentar para ver o que pode fazer. Também teve um ocorrido, né, no hospital final de semana. Foram lá maltratar o médico que estava de plantão, maltratar a enfermeira, o técnico, foi grossa. Vocês têm que saber, vocês têm que aprender que as coisas mais urgentes é SAMU, não é município. A gente só vai na rodovia, só vai fazer o atendimento se o SAMU pedir apoio, nós saímos da unidade para ajudar. Então o médico trabalhou o dia todo, né? Muito cansado, muita consulta, uma enfermeira e o técnico, e foram lá no hospital ser maltratados. Foi feito BO, sim, tem que ser feito mesmo, porque isso não pode acontecer, gente. Eu sei que dói na alma quando é uma pessoa que é o pai da gente, né? Sei que dói na alma, mas a gente também tem que entender que não é porque a gente não quer aquele monte de ambulância, aquele monte de motorista. Então, olha, procura primeiro saber, as pessoas têm que entender. E gente, desculpa, tá? É porque tem uma pessoa aqui que está querendo falar, mas depois você fala, a gente vai te ouvir, tá? Fica de boa aí, que a que terminar aqui você pode sentar com a gente, tá bom? Sim, pode ficar. Só um minuto, vereadora. Ô, Kiko, eu pedia por gentileza, a hora que terminar a sessão, se quiser conversar com algum vereador individual, você pode conversar, que você não pode interromper a sessão. Obrigado. Entendi. Obrigado pela sua versão. Então, continuando aqui, tudo, gente, tem regras. Se chama a gente para ir, já tem o protocolo certo. Vai pegar um paciente, a gente coloca na ambulância e a pessoa fica aí, né, na cama, numa cadeira de rodas. A culpa é de quem? Nossa, que pegou. Muitas vezes eu fui em rodovia socorrer, muitas vezes a gente vai de sítio, mas agora não, é SAMU. Então, peço para essa pessoa que se fosse eu de você, ia lá pedir desculpa. Não é feio a gente errar. Quantas vezes eu falei aqui, quantas vezes eu pedi desculpa, quantas vezes eu me corrigi? Não é feio pedir desculpa. Então eu peço, né, desculpa, perdão para os meninos do serviço, porque não é fácil. Não é fácil a gente ser ameaçado, tá? Então é isso que eu tenho a dizer e tenho dito. Muito obrigada. Vereador Ronaldo Alcântara Pascoal. Essa palavra, senhor presidente. Conselheiro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores.
Boa noite ao público que se faz aqui presente. Boa noite ao público que nos assiste de casa. Pessoal, eu hoje subi na tribuna aqui para poder agradecer ao governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Ele enviou um convite, na verdade o assessor do deputado Nishimura Jonas enviou um convite para mim, para a vereadora Giselda, para a gente estar participando de uma cerimônia de entrega de 232 ônibus escolares para 179 municípios do Paraná. E eu e a vereadora Giselda tivemos, há um tempo atrás, falando pessoalmente com o deputado, a gente fizemos um pedido desse ônibus e o Horizonte foi contemplado. Então, para mim é uma honra, é um prazer representar um deputado que trabalha pelo povo. Então, estou aqui agradecendo ele, ao Jonas, assessor, e a companheira da casa, a Giselda, que a gente teve essa oportunidade de pedir isso pessoalmente para ele. Eu, a Giselda e o Paulinho, a gente esteve lá. Gostaria também de deixar claro que eu fiz um post esses dias em relação a uma pessoa, a Gabriela Viana, pedindo ajuda para os políticos que tiverem interesse em ajudar, os vereadores, qualquer pessoa do meio público ou não, pessoas da cidade vizinha, quem puder. Porque saúde, quem tem saúde em dia, não passa pelaquela pessoa que está num momento ali crítico de saúde. E a pessoa que está bem, ela às vezes não se coloca no lugar do próximo. Então eu reforço tudo que eu coloquei lá na minha rede social, falo aqui na tribuna também, pedindo quem puder estar colaborando de qualquer forma, qualquer valor. A união faz a força, não interessa se o valor é pequeno ou grande. Como tem uma passagem que diz que quem doa mais, um milionário se ele doar R$1.000, ou um pobre se ele doar os únicos R$10 que ele tem. Eu acho que quem doou os R$10 era tudo que tinha, então perante os olhos de Deus ele doou mais. Então não interessa o valor, ajude da forma que puder, como puder, divulgando, que tudo vai dar certo. E também através desse post que eu fiz no Facebook, houve murmúrios através das paredes que alguém iria me chamar para chamar minha atenção, que não gostou. Só que infelizmente eu não tive o mérito dessa pessoa me chamar para conversar pessoalmente, porque eu estou pronto e preparado, é fácil de me encontrar aqui na cidade, estou à disposição. Se não tiver coragem de vir até mim para conversar, me chama que eu vou até você. O que eu tinha para dizer era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Eduardo Mansano Servante. Peço palavras, senhor presidente. Concedido. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite ao público que nos assiste aqui e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Quero agradecer ao diretor Edir, né? Eu tive com ele, comentei com ele sobre a limpeza de bueiros da cidade. E na semana passada ele esteve limpando, né? Ele e toda a equipe. Então eu quero agradecer a eles. E se alguém saber mais algum bueiro aí que está entupido, né, passa para o Edir, ou passa para mim, ou para os nossos colegas aqui de trabalho, aqui, nossos vereadores, que a gente vai repassar, tá? Que eles estão fazendo a limpeza. Quero agradecer também ao secretário Joelson, né? Pois comentei com ele sobre as indicações dos redutores de velocidade, os quebra-mola, e nessa semana se deu a iniciativa, né? Aos mesmos. E assim que possível estará fazendo os demais conforme solicitado, como eu pedi e os outros nobres vereadores pediram. Também quero aqui cobrar do secretário da pasta que esteve acompanhando a DR dos reparos das canaletas da rua Atlas ali, ó. Começaram, não terminaram, só arrumaram onde estava quebrado, tem um buraco lá com terra, tá chovendo, tá ficando água parada,
Então, o secretário, né, procure o DR, quem foi o responsável para terminar a obra que começou ali. E também queria falar sobre as placas solares. Foi colocada, foi retirada. Aí eu quero, né, perguntar para o secretário que esteve acompanhando, da onde que está as placas que foi retirada. Não só eu, como muitos me perguntaram. Então, eu estou aqui hoje na tribuna para cobrar também. Onde que está? Porque até que eu sabia ia ter um benefício para a cidade aí, se eu não me engano, de R$28 mil, né, de economia de energia. Então, eu quero saber onde que, aquelas placas do ginásio esporte que foi tirada, onde que está ela? Queria saber, e se foi colocada em algum outro lugar, o que fizeram com ela? Se não foi paga, o que aconteceu? E também quero agradecer também, domingo à meia-noite, nem precisei da UBS ali, agradecer a senhora Meire, a Débora, o médico de plantão, tá, pelo atendimento, tá, agradeço muito a vocês aí. O que tem por hoje é isso, muito obrigado. Presidente, não há vereador inscrito. Peço ao vice-presidente que assuma a cadeira de presidente e peço a palavra, senhor presidente. A palavra. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, públicos que fazem aqui presente, todas as famílias que acompanham a rede social, pela rede social da Câmara. Primeiramente, gostaria de agradecer as palavras do Ronaldo Alcântara, dizendo do ônibus, juntamente com a vereadora da Paulina Chimolha, Giselda, Paulinho, que aqui passou como vice. Parabéns, porque assim, esse ônibus vem em boas horas, chegar para o município de Horizonte, porque assim, vocês sabem mais que todo mundo a dificuldade, né, da frota de se trocar quase em todo ano, porque assim, usa-se muito, tanto na área escolar, que a região nossa é grande, quanto para atender a saúde. Então assim, graças a Deus, a gente fica muito feliz, né, quando chega recurso aqui no município de Arizona, e a gente sabe que vai ser utilizado pelo bem comum da comunidade. Eu gostaria de comentar, eu vi algumas postagens na rede social, na qual envolve a Câmara ali, que foi colocada pelo vereador. Eu gostaria de comentar assim que eu, minha família, meus amigos, todo mundo está inteiro à disposição para colaborar ali na ajuda que a gente entende que a paciente ela tem um problema muito sério e assim, espero que ninguém daqui esteja passando o que ela está passando nesse momento, assim, nesse momento delicado da vida dela de saúde, mas também quero deixar claro aqui o respeito que essa Câmara tem pela Secretaria de Saúde também, e a Secretaria de Saúde também deixou inteira à disposição, só que a paciente ela adotou, ela tem um médico dela particular, na qual ela confia, ela tem todo aquele respeito por aquele profissional, e ela adotou talvez fazer ali com esse médico. Mas assim, a Secretaria de Saúde e a Câmara, os vereadores, tenho certeza que deixou inteira à disposição, se precisar, e a nível estadual, federal também, e no SUS, para ajudar essa paciente. Assim, era uma pessoa, família tradicional do município de Arizona, e uma família respeitada. Então assim, nós estamos aqui para ajudar e para colaborar no que for preciso. Sobre os bueiros, parabéns, vereador, de ter cobrado. A gente chega e o Juarez ele fez a indicação para limpeza, e que agora já está sendo executado essa obra. Gostaria de comentar sobre as placas solares, que foi dito aqui, foi glosado, que assim só paga-se o que instala. Até a gente cobrou,
Isso aí. Eu admiro a empresa que vem fazer, porque assim, normalmente eles vão fazendo por medição. Eles vieram, soltaram todo o serviço, e aí, quando chegou para medir, nem o pessoal da Caixa entendeu como que isso aconteceu. O porquê que não pode ser instalado durante 1000 metros. É incrível o governo confrontar com o outro. Eu fiquei muito chateado com a situação, falar a verdade para vocês. Mas a gente tem que atender a lei do Estado e a lei do governo federal. É muito triste, vereador, o que aconteceu. Eu fiquei muito triste de verdade. Porque assim, eles não têm uma normativa que não autoriza instalar durante 1000 metros de um prédio público para o outro. E eu acho muito errado. Porque assim, eles caracterizam como uma usina. E tinha que ser em nomes de talões diferentes. Só para o senhor entender. E como a prefeitura ela usa só um CNPJ, se fosse um exemplo, prefeitura, câmara, e talvez um outro órgão do governo do estado, teria autorizado. Mas não. Eu fiquei muito chateado. A empresa levou um prejuízo lascado. Graças a Deus que eles não acionaram a justiça, não cobraram do senhor prefeito a instalação e a retirada. Assim, eu fiquei triste de ver as pessoas irem trabalhar e perder o seu serviço ali naquela situação. Então ela foi só pago o que instalou. Mas assim, é interessante, vereador, também você pegar ali o que foi pago, o que foi instalado e fazer ali talvez uma medição junto com a engenharia. Acho que está certo. Acho que tem que ser feito isso aí. Inclusive eu tenho interesse até de junto, porque assim, eu preciso acompanhar mais um pouco essas questões das obras. Vai acontecer bastante agora no município de Osório, inclusive aqui na garagem, já começou a mexer já, recursos dos meninos, do Tião Medeiros. Então assim, a gente fica muito preocupado mesmo na situação de obras. A gente fica porque assim, da necessidade, a gente vê a situação do hospital que está. Graças a Deus o menino daqui que pegou, inclusive a pintura, esse dia eu passei lá, eu não sabia que era o Marcelo que estava fazendo, fiquei feliz, porque você vê que as coisas andam quando o pessoal liga os olhos. Você vê que fizeram asfalto e começaram a mexer com o pessoal da Bahia, deu problema, veio os meninos que trabalham nesse trabalho, inclusive o vereador aqui, você vê a diferença quando as pessoas têm realmente vontade de fazer aquilo que gostam. Sem mais, desculpa, gostaria de agradecer a Deus também pelo dia de hoje. Assim, um dia meio pra gente ali que estava em viagem, a Gisele, a Meire, graças a Deus não aconteceu nada, mas levamos um susto ali na estrada, mas assim, Deus deu livramento ali e só tenho a agradecer, sem mais tem dito. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.